Gravar então aqui. Então, todos muito bem-vindos, né? Tentando respeitar aqui o nosso horário das 5 da tarde. Esse é um trabalho que eu, né, faço no grupo de Química. A maioria dos estudantes que estão aqui hoje são meus alunos do grupo. Alguns, né, foram, né, convidados, enfim, abertos para conhecer meu trabalho também. Mas a ideia é falar hoje dessa prova da Unicinos. Então, algumas informações, se alguém tiver coisa também de informação sobre a prova da Unicinos, compartilhe aqui, mas a ideia é dizer assim, olha, a Unicinos, honestamente falando, é uma universidade, quando curso de medicina, sempre eu tenho estudantes que acabam cursando a Unicinos, né? Até ontem eu estava falando com uma pessoa que mandou uma foto para mim, ela estava no final do dia no campus da Unicinos. Oi, Fê! Bom te ver! Tchau, Fê! Oi. Oi, tchau! Bem-vinda, Fê! Bom te ver aqui, tá? Então, assim, ontem ela me mandou dizendo assim, acabando o dia de hoje num pôr do sol magnífico. Então, na Unicinos, para quem não conhece o lugar, tá? É uma universidade situada. Eu não ganhei nada para fazer propaganda da Unicinos, tá? Eu não estudei na Unicinos, eu sou formado pela PUC, mas a Unicinos tem um campus muito legal, tá? Ele é muito abrangente, ele é muito grande, ele é muito bonito. Até ontem eu postei uma foto, professor, aquilo lá era no Unicinos mesmo, no Stories. Sim, era no Unicinos mesmo. Tá? Então, tem alunos meus que fizeram um grupo de química que estão felizes fazendo medicina lá. A gente sabe que tem um custo, a gente sabe que não é um valor barato, né? A gente sabe que tem gente que vai fazer, mas daqui a pouco não pode cursar, como tem gente que vai fazer e quer e pode pagar para estudar lá. Então, honestamente falando, aqui a gente está falando de pessoas que vocês são diferentes entre si. Agora, se a gente for olhar a prova em si, se a gente for olhar a questão do vestibular da Unicinos, a gente não pode comparar a Unicinos com a prova de Química da PUC. A gente não pode comparar a prova da Unicinos com a prova da URGS ou com a prova do Enem. Não, a prova da Unicinos é muito diferente. E eu acho que vocês, todos que estão aqui, além de quererem medicina, já tentaram fazer as questões da prova da Unicinos. Algumas de vocês, que são minhas alunas do grupo, me mandaram o WhatsApp essa semana. Sora, como é que se resolve essa aqui? Jesus! Tô certo ou tô errado? Então, onde eu quero chegar com essa conversa? Eu quero chegar e dizer que a prova da Unicinos tem um nível muito elevado, ao meu ver, mesmo tu sendo um aluno que tem uma boa base em química. Analisando a prova, o que a gente tem que dizer sobre ela? Olhando para a prova de química, certo? O grupo é de química aqui. São 10 questões atuais, né? Elas são mais técnicas do que a prova da URGS. Onde eu quero chegar com isso? Eu acredito que a maioria de vocês fez a prova da URGS, tá? Eu não sei o desempenho de todos vocês, até quem é do grupo aqui, se sentir confortável, pode compartilhar lá no meu WhatsApp o desempenho para que eu tenha noção de como vocês foram. Alguns já conversaram comigo, outros eu não pergunto porque eu sei que isso é muito pessoal. Mas se tu te sentir confortável, manda lá, Vitória, Fernanda, a galera que está no grupo já esse ano, pode trocar uma ideia comigo, tá? Agora, assim, olhando para a prova da Unicinos, ela traz a cada questão conceitos muito mais técnicos do que a prova da URGS. Tá, mas, Rafael, a prova da URGS foi difícil pra caramba. Tu passou o ano todo dizendo que ela ia ser difícil. Passei, falei e aconteceu. Foi difícil. A média quase encostou na prova de física, porque a prova foi difícil. A prova da Unicinos, eu acho ela mais difícil. Eu acho. Por quê? Porque as questões são variadas e eles não economizam no grau de dificuldade. Tá, mas então tu está me dizendo que todas as questões são difíceis? Não, não é isso. Mas eu não acho nenhuma questão fácil. Não acho nenhuma questão muito direta, assim, qual é a resposta? Assim, ó, tem uma molécula orgânica, vou mostrar aqui para vocês no que eu preparei hoje, tá? Eu tenho uma molécula orgânica, quais são as funções que estão presentes naquela molécula? Não, não é assim que cai. A prova em si, ela lasca a galera. Tipo assim, o cara vai fazer 10. Se ele acha que é uma prova tranquila, ele vai fazer 2 acertos. Um cara bom em química faz 4 acertos. Um cara acima da média faz 5. Então, olhando para vocês, estudantes de medicina, chegar em 5 é acertar metade da prova. Isso não é um resultado ruim na Unicinos. Fica essa observação.
Se tu sair da prova no final de semana e me mandar um WhatsApp e conferir o gabarito, que eles liberam, acho que no dia seguinte, senhor, eu fiz 5, tô fora? Não, eu acho que não. Depende muito dessa prova. Então, 5 não é um número ruim, 6 é um número excelente, 7, então, maravilhoso. Tá falando sério, Rafael? Tô falando sério. Por quê? Porque a cada questão na prova de química, há uma variação de conceitos a cada alternativa. Vai ter questão mais fácil, mas cada alternativa vai trocar o assunto. Então, quando ele te perguntar quais são as verdadeiras, uma das afirmações pode ser fácil, uma vai ser mais técnica e uma vai ser mais difícil. Então, a minha observação é: vocês precisam ler com muita atenção essas questões, tá? Deixa eu ver aqui que mandaram. Tá, beleza. Tá? Então, esse cuidado, eu tenho que dizer: olha, vamos ler a questão, vamos analisar a questão e vamos ver o seguinte: cada questão trará um assunto. E aí eu fiz uma leitura das provas. Tá? Presta atenção nisso aqui agora. O que eu analisei? Eu peguei as provas, as últimas provas, e fui estudar elas. Lembra? Eu não tenho uma bola de cristal, eu fui estudar as questões. É muito comum, vejam, aqui é o que aconteceu das últimas provas da Unicinos. Vai ter questão de distribuição eletrônica e de propriedades da tabela periódica. Depois eu vou mostrar o que eles fizeram com propriedades da tabela, tá? Então, eu faço o convite de verdade. Se vocês são estudantes de medicina, para quem não conhece meu trabalho, então, eu acho que é o ideal ficar até o final do aulão de hoje. Para quem conhece, sabe que eu não brinco no meu trabalho, é um trabalho sério. Então, assim, ó, distribuição eletrônica e propriedades da tabela é muito comum na prova. Rafael, mas isso são assuntos fáceis, não são? Olha, são da química geral. Eu não acho difícil. Honestamente falando, eu não acho difícil. Mas, como é na Unicinos, eles transformam isso em uma coisa talvez mais difícil. Reações inorgânicas, todo ano tem uma questão. Reações inorgânicas. Vejam, não é só saber se é ácido ou base ou sal. Não é só saber se é hidróxido de alumínio, ou se é carbonato de cálcio, ou se é cal extinta, cal apagada. É muito mais do que isso. Termoquímica e cálculos do ΔH pode aparecer esse ano, porque nos últimos 2 quase não caiu. Então, essa é uma observação. Dá uma retomada em conceitos de ΔH, porque faz tempo que não aparece. Eles acabam botando cinética, lei cinética, eles colocam cálculos químicos. Aí vem uma questão. Rafael, eu me preocupo muito com estequiometria porque eu acho difícil. É importante, sim, porém, há na prova da Unicinos várias questões de cálculos químicos. Rafael, qual é a diferença de cálculo químico para estequiometria? A diferença é que na estequiometria haverá uma reação e que tu terá que fazer o balanceamento. No cálculo químico isso não acontece. O que significa? Eu vou ter uma molécula, eu vou ter uma substância e eu vou ter que usar a massa da tabela periódica dela e lembrar que isso vale 1 mol. E aí ele vai te dar alguma informação que, para resolver a questão, vocês terão que fazer apenas uma regra de 3. Isso é importante. Se não tem uma reação, não é estequiometria. Não sendo estequiometria, tu resolve a questão como uma regra de 3 apenas. Tá? Agora, se for estequiometria, bom, eu tenho situações que tem pureza, reagente, limitante, reagente em excesso, que eu vou ter que usar mais de uma regra de 3, tá? Outra situação mais difícil e técnica é o efeito do equilíbrio químico e iônico, o efeito do íon comum. Cálculo de pH, de pOH, deslocamento do equilíbrio, é uma parte em que a prova da Unicinos ela vem para destruir. O que significa? Ela vem com uma questão sempre difícil. pH e pOH talvez não seja, mas eu não sei como que você, quem não é do grupo, eu não sei como que aprendeu. Eu tenho algumas estratégias e hoje selecionei aqui uma questão disso para mostrar. Para quem é aluno do grupo, vai saber rapidinho como acertar. Mas o pH e pOH nunca é uma questão assim de na cara rápida de resolver. Mas é uma questão que dá para acertar. Funções orgânicas.
não vai ser uma questão de uma questão inteira sobre isso, não. Ele vai te dar uma molécula e dentro das afirmações, uma das afirmações vai ser: "Ah, em ambas as moléculas existem função álcool e amina", ou "na molécula tal existe aldeído e cetona". Isso vai ser uma afirmação. As outras que podem vir são questões de isomeria, carbono quiral, falar isso de uma forma diferente, o tal do enantiômero, o tal de carbono assimétrico, usar palavras mais difíceis para não facilitar a tua vida. Rafael, não era mais fácil ele dizer que eu tinha que procurar carbono quiral? Sim. E por que que ele não disse? Porque ele não quis. Simplesmente porque ele não quis, tá? Que mais? Polímeros. Polímeros é uma parte técnica específica da química orgânica e que sempre é importante ter um bom domínio do que é um polímero de adição, do que é um polímero de condensação, quais são os principais polímeros e suas siglas, e, por fim, as aplicações. Para que serve o PET? Para que serve o Teflon, o nylon? Isso é uma parte técnica da prova da Unicinos. Isso, sem dúvida, diferencia vocês dos concorrentes. E quando a gente olha para os concorrentes de vocês, se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado. Se vocês souberem a informação correta e for muito diferente, vocês me avisem. Se eu não me engano, é em torno de 25 a 30 por vaga. Eu não tenho certeza se é esse número, mas ele não é um número extremamente grande como a URGS. Porque tem gente que, por exemplo, sabe que daqui a pouco não tem condições de estudar no Unicinos e ele não vai fazer Unicinos. E tem gente que quer apenas se testar e vai fazer a Unicinos. Então, moral da história, quando sair o listão, não te atucana. Ah, eu não passei. Ah, eu fiquei na posição de número tal. Tu acha que eu tô fora, Rafael? Aí tu me manda um Whats. Me manda um Whats que eu te dou um parecer. Por quê? Porque a lista, o listão da Unicinos roda muito. O que significa? Muita gente é chamada durante os meses seguintes, até lá fevereiro. Muita gente não vai cursar. Vai ficar na tua frente, pode ter um desempenho melhor que tu, mas pode não cursar. Então, daqui a pouco, o número 189 vai ser chamado. E tem lá 60 vagas, vamos supor. Então, a Unicinos traz essa vantagem para aquele estudante que passou e que talvez tenha condições de acessar, né, de pagar essa universidade e seguir a sua vida como médico, uma profissão tão importante e tão difícil de passar, né? O último assunto aqui, pessoal, é que nos últimos anos, a prova da Unicinos não se deteve muito em eletroquímica. Aqui, ó, tá? Isso aqui, ó. Então, dois assuntos disso tudo que faz tempo que não cai: termoquímica e eletroquímica. Esses dois aqui eu gostaria de chamar atenção para vocês. Rafael, tu acha que esses vão cair esse ano? Eu acho. Real, 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 tá ligado? Porque assim, ó, eles trocam sempre alguns. E esses são os dois que menos caíram nos últimos anos. Todos os demais que estão aqui, eles aparecem muito frequentemente. Caíram ano passado, caíram ano retrasado, caíram no outro ano também, no vestibular de inverno, no vestibular de verão, tá? Então isso fica aqui o registro. Agora, eu gostaria de provar para vocês aquilo que eu venho falando aqui na aula de hoje. Vamos lá. Primeiro, tabela periódica. A tabela periódica da prova do Unicinos é esta que vocês estão vendo. Ela não é colorida, mas ela tem uma distinção de cores cinzas. Grupo 1, grupo 2, metal de transição, os semimetais, onde o chumbo está. E aqui eu já vou falar de uma coisa sobre o chumbo como uma observação e aquela orientação para o nível mais técnico. O PB tem NOx 2 ou mais 4. Tá? Aqui mais técnico também. Se acabou em 4, vai ser o nosso ICO ou vai ser o nosso ato. E se acabou aqui, né, vai acabar com, vou botar assim, vai ser o ICO, né, ou público, ou pumbloso, né? Cuidado aqui, o oso, né, no questão do hidróxido de chumbo. Hidróxido de chumbo 4, hidróxido de chumbo 2, hidróxido público ou pumbloso, né? Esse termo púmblo
tá? É o que representa o chumbo, é uma coisa específica da tabela periódica, né? Então, sei lá, é um caso perigoso, o chumbo sempre é uma questão que deixa a pessoa em dúvida, o NOx é variado, é um metal que está naquela faixa dos semimetais, né? Mas é um caso aqui que já fica uma orientação. Essa é a tabela que vocês vão ter na prova, sempre lá na sequência, quando começar a parte de química, vai ter essa tabela. Agora, eu quero mostrar para vocês alguns recortes que eu fiz de provas anteriores da Unicinos. E nesse recorte, eu gostaria de aqui falar honestamente que quando eu separei estes assuntos, eu separei porque eu gostaria de trazer a teoria que justifica a questão, tá? Então, assim, o que que acontece para cada situação, como que eu sei a resposta, e se ela é mais técnica, se ela é menos técnica, se ela é mais fácil, se ela é mais difícil. Então, essa é uma questão. E outra, talvez alguns de vocês já tenham feito essa questão, tá? Ah, eu já vi o gabarito, mas eu não entendi por quê, tá? Então, as explicações, tu vê o gabarito, mas às vezes saber o porquê, tu não sabe por quê é a resposta, tá? Então, aqui é reações químicas, reações inorgânicas. E aí ele vai te dar 3 afirmações, e a primeira diz, eu vou direto, tá? A reação 1 ocorre porque a formação de um sal insolúvel, e o composto X é o fosfato de zinco, que tem essa fórmula aqui. Por onde eu começaria? Primeiro por aquilo que eu acho que eu sei, montar a substância. Viu, Sofia? Viu, Camila? Nomenclatura de substâncias inorgânicas. Ah, eu tenho que saber quem é fosfato? Sim, fosfato é PO4 e o conjunto é -3. Zinco, se eu não sei e ele é um metal de transição, ele é +2. Se eu for malandro, eu vou olhar aqui. Olha lá na minha seta, lá ó. Estou circulando aqui, estão vendo aqui, ó? Olha para o zinco. Se tem um parênteses, esse 2 é o escorrega invertido, ele pertence ao zinco, então esse zinco é o 2. Aí, se os expoentes não estão certos, eu faço a cruzadinha, o escorrega invertido. Então, esse é, de fato, o fosfato de zinco, tá certo? Agora, Rafael, como é que eu faço para saber se é insolúvel? Aí existe uma tabela que, infelizmente, deve ser memorizada, que fosfato com metais de transição serão insolúveis. Tá, e muito específica, Rafael. Então eu vou pular. Eu até diria que é certa, Rafael, mas eu não teria certeza que é um sal insolúvel porque é uma informação muito específica. Vou ler a 2. A reação 2, o composto Y é chamado de cloreto ferroso. Sua fórmula é o FeCl2. Bom, se é cloreto, não tem oxigênio. Cloro na direita é -1. Ferro ou é 2 ou é 3, pois é um metal de transição. Se ele é oso, a terminação oso indica que o NOx é o menor, então é o Fe2. Se fosse clórico, Fe3. Então eu escorrego aquele 2 para cá. Então até aqui ela está certa. Enquanto o Z é chamado de sulfeto de ferro 2. Bom, sulfeto, S na direita, não tem oxigênio, S, grupo 16 é -2, então se é sulfeto de ferro 2, o ferro é 2. Os expoentes estão certos, sinais invertidos, eu não faço nada. Então essa substância, essa afirmação, ela está perfeitamente correta. Mas aqui mostra que o vestibular quer de vocês o domínio do nome das funções inorgânicas. Não só o nome, a montagem. Isso é um nível difícil. Isso muita gente detesta e tem dificuldade, tá? Então é uma reação de dupla troca. Seguindo. Na terceira reação, ocorre porque o metal alumínio deslocou o cobre. Então eu tenho que saber a ordem de reatividade. E nessa ordem de reatividade, eu vou aqui falar aquela orientação que o grupo já tem. Existe uma regra que eu inventei para brincar com a regra, tá? É o T invertido. O T invertido, na tabela periódica, são 5 elementos que estão... O T invertido, desenho o T normal, né? Sou um imbecil. Ó, o T invertido. Ele está assim. São 5 elementos que são os nobres. Começa com o cobre, vai para
a prata, termina no ouro, tem a platina e tem o mercúrio. Estes são os 5 metais nobres. O que significa estes metais? Se são os nobres, eles são os menos reativos. Eles estão desse jeito na tabela periódica. Esse jeito aqui. Se eles são os menos reativos, eles querem ficar sozinhos. Se ele está ligado com alguém, ele prefere ficar sozinho. Então, olhem para a reação 3. Alumínio está sozinho, cobre está ligado. Eu sei que o cobre é um metal nobre, então ele quer ficar sozinho. Bah, Rafael, então essa vai acontecer. Essa é uma reação que vai acontecer. Olha a continuação. Ele diz, enquanto a reação 4 não ocorre porque o cobre é menos reativo que o sódio. Não, peraí. Ó, o cobre está sozinho, então ele não quer se ligar. Então essa também está certa. Ela não vai ocorrer porque o cobre não vai se ligar no cloro. Porque o cobre é menos reativo. Ele é nobre, ele não quer se ligar a ninguém. Isso é a parte de reações de um nível mais técnico. E com isso, elas vão ter todas as afirmações corretas. A primeira era correta porque o sal era insolúvel devido ao sulfato. A segunda porque as substâncias estavam corretas e a montagem e o seu nome estava correto. E na terceira ele também cobrou outro assunto, ordem de reatividade dos metais nas reações. Então, o assunto geral foi química inorgânica, mas em cada afirmação uma abordagem conceitual diferente. Rafael, que nível tu daria para essa questão? Agora, antes de eu dar a resposta, vão lá no chat para eu tomar um gole de água, porque tem gente que sabe que o senhor não está bem hoje, eu estou com a minha voz fanha, eu estou, não sei, talvez eu esteja com Covid, não estou sentindo gosto, tá? Então, quem me viu presencialmente hoje viu que eu não estou legal, eu vou tomar um gole de água. Responde para mim no chat ali o que vocês acharam dessa questão. Nós somos 18 nesse momento, eu achei que seríamos 15. Fico muito feliz com a presença de todos que, né, que disseram que iam vir. Que legal, bom ver vocês, bom saber que vocês estão juntos comigo, estamos juntos até essa Unicinos aí. Fácil ou difícil? Lá no chat, vai lá enquanto eu tomo um gole de água. Dá a tua opinião aí. Ninguém vai dar uma opinião? Ah, muito obrigado. Difícil. Hum, isso, obrigado pela parceria, tamo junto aqui. Rafinha, o senhor Rafa sabe, que bom que tu tá me conhecendo aqui. Eu espero que isso te ajude aí nesse final de semana. É, isso. Eu achei uma questão. Isso é legal. Obrigado. Isso aí, conversem comigo, tá? Vamos lá. Eu achei uma questão muito técnica, muito difícil, tá? Para quem aqui tem uma boa base, tem uma boa formação, estudou bastante, sabe que aprende isso. Mas ele foi muito exigente, tá? E aqui eu tentei retomar conceitos com vocês de uma forma mais direta, tá? Vamos fazer isso agora com pH. Eu acho que eu não botei ali que era o assunto pH, tá? Essa é uma questão também recente, se eu não me engano, do ano passado. E aqui, para o meu aluno desse ano, eu ensinei um jeito rápido de resolver, tá? Existe um jeito que vocês ficam horas perdendo tempo fazendo cálculo, 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 cálculo. E eu sempre digo assim, quando o assunto é pH, tu tem que ser malandro. E existe uma, sei lá, não é uma regra, porque tu não vê isso em livros, tu não vê isso em livros de cursinho pré-vestibular. Isso vai estar no meu material, porque é o meu jeito de pensar e fazer a interpretação da química, tá? Ele queria que a gente completasse e, na verdade, olhasse as alternativas e verificasse qual está certo, qual preencheria as lacunas corretamente. Era isso, objetivamente falando. Então, se na primeira ele começou com suco gástrico, era para te preencher a coluna do suco gástrico. Então, se eu sei que o pH é 1,4, esse cara é um ácido. Tranquilo? Ele é um ácido. Se eu descontar de 14, e aqui eu não estou sendo um professor forte, quer dizer, eu vou direto no tema. Ah, mas eu não sei isso. Eu vou explicar da forma mais objetiva possível, tá? Tu vai pegar o pH e diminuir de 14. Esse 14 vai dar 12,6. Maravilha. Então, ó, isso aqui tá certo. Ó, isso aqui tá certo, tá? O meio é ácido. Perfeito. Tá certo.
Agora, eu tenho que perceber se esse valor está correto e se esse valor está correto. Aí o cara vai dizer assim, Rafael, mas como que eu faço para saber esse tipo de situação? Resposta muito honesta. Aqui a famosa dica grátis. Rapidinho. Se eu tenho assim, ó, 1 vezes 10 na menos 3, todo cursinho vai te explicar que isso é pH3. Se eu tenho 1 vezes 10 na menos 2, todo mundo sabe que o pH é 2. Tudo bem? Agora, se o pH, se a concentração é 1 vezes 10 na menos 1, o pH é 1. O pH é 1. Ok. Na nossa situação, o pH não é 1, é 1,4. Senhor, não é legal eu botar lá na fórmula do menos logaritmo, parará? Não, porque tu não sabe o log de 0,4. A questão não foi boazinha. Ela não te disse considere log de 0,4 tal valor. Não, pessoal, a Unicinos não foi boazinha. O que eu tenho que saber? Que como eu tenho o valor sendo 1,4, a minha concentração ela tem que estar entre esses valores aqui. Ela tem que estar entre esses valores. Ela tem que ser maior do que 1 vezes 10 na menos 1. E tem que ficar entre esses dois valores. E esse valor aqui, ó, eu não sei se vai dar conta. Ó. Ele está no expoente 2, que é o que eu tenho que ter aqui. Ó. Mas será que isso é certo? Tu vai dizer, bom, eu não sei fazer isso, Rafael. Então a minha orientação é, vai para o próximo. Vai para o próximo. Urina. Urina. Se eu tenho esse valor aqui, o meu pH ele é ácido, mas não é o meu expoente. Então, se é 1 vezes 10 na menos 6, o meu pH é próximo de 6, mas ele não é 6, porque o valor é maior do que isso. Então, a minha estratégia é sempre lembrar, é o valor menor com vírgula. Então, ele vai ser um 5, alguma coisa. 5, alguma coisa de pH. É 5, coisa o pH? Não. Então, essa eu sei que não é. Essa não é. Saliva. Saliva. Concentração de OH-. Eu vou apagar isso aqui, ó. 3, quase 4 vezes 10 na menos 8. Então, eu estou falando de uma base. Nesse caso, eu estou vendo POH. Então, ele é menor do que o expoente com vírgula. Essa é a estratégia. Se não for 1, esse número aqui que eu estou riscando, ó, todo mundo está vendo que eu estou riscando um número aqui? Ó, se fosse 1, o meu POH era o expoente. Se isso não for 1 e for maior do que 1, o meu valor é menor do que o meu expoente e tem vírgula. Aí tu vai lá na opção. O meu POH da alternativa é 7, alguma coisa? Opa, é! Então essa pode ser. Essa pode ser. E aí, se eu descontar de 14, vai dar 6,66? Bom, vai dar 6,66. Bom, e essa aqui pode ser então, porque aqui está tudo certo, aqui está tudo certo. O sistema, ele é básico, Rafael, ou ele é ácido? Isso que a gente tem que olhar. E aí tu teria que fazer cada caso. Não tem jogo fácil na Unicinos. A resposta oficial do vestibular é letra A. Era exatamente a primeira. E geralmente, assim, eu tenho tanta coisa para olhar. Mas, Rafael, eu achei que era A. Deu tudo certo lá. Eu teria que calcular mesmo? Não. Tu só teria que olhar os pHs dos outros para ver se não fecha. Nesse caso aqui, ó, o meio não é básico, o meio é ácido. Os valores estão tudo certo. O erro da letra C é que se o valor é 7,4 no POH, o pH é 6,6. É o que está dizendo. Se é o que está dizendo, isso é um ácido, né, turma? Isso é ácido aqui. Hoje a gente tem uma turma aqui, não sei, nós somos 18, isso é uma turma. Isso é o nosso grupo de química ao vivo aqui. É uma turminha do grupo, tá? Então tá aí. Questão difícil, tá? Questão difícil. Técnica. Senhor, eu não aprendi cálculo com vírgula. Honestamente falando, não precisa saber. Só precisa lembrar que se o valor não for 1, de novo, 1 vezes 10 na menos 2, o valor é 2. Agora, se for 4 vezes 10 na menos 2, é 1, alguma coisa. Tá? Se ele quiser que tu saiba qual é esse valor aqui do lado, ele tem que te dar o logaritmo de 4. E aí tu vai pegar o log de 4 e descontar do 2, que é o expoente. Acabou.
A fórmula do logaritmo não interessa, honestamente falando, tá? Mas cada um de vocês aprende de um jeito diferente. Então, quem é meu aluno sabe que eu faço assim, tá? Uma questão difícil também. Olha essa questão, tá? Essa questãozinha aqui é uma questão de balanceamento. Honestamente falando, ela é de balanceamento, tá? E nesse caso, falando de balanceamento, tu teria que fazer o balanceamento de todas elas, turminha, de todas elas. Então, a primeira é o balanceamento de uma reação de combustão. Bom, começamos com uma fácil. Pego 3, joga aqui, pego 6, jogo 3, faz o 2, dá 9 sobre 2. Pego o ímpar e divide pelo par. Acabou, porque aqui é 6O mais 3O são 9. 9 é, né, tem 2 do outro lado, então tem que ser 9 sobre 2. Aí tu olha as alternativas. Eu sei fazer uma. Olha as alternativas. Nenhuma delas tem 9 sobre 2. Tem 9. Então ele dobrou. Ele dobrou. Então ele dobrou a receita. Botou 2, botou 9, botou 6, botou 6. Então não é essa, não é essa e não é essa. Só sabendo reação de combustão. Agora, eu vou ensinar um truque sujo. Para quem sabe, ótimo. Para quem não sabe, interessante essa análise. Quando eu tenho uma reação de neutralização de um ácido e de uma base, que é o que a gente está vendo aqui, e eu estou reescrevendo ela, prestem atenção na minha dica aqui. Se eu tenho 2 hidrogênios e 3 hidroxilas, tu pega o 2 e joga para cá. Pega o 3 e joga para cá. A multiplicação do número de hidrogênios vezes o número 3 é o número de águas. E acabou a questão. 2, 3, 1, 6. Acabou? Acabou. Então, ó, 2, 3, 1, 6. 3, 2? Não, não, é 2, 3. Letra C. Fim da questão. Opa, marquei errado. Pera aí. É essa aqui mesmo, ó. 2, 3, 1, 6. Isso aí, tá tudo certo. 2, 3. A outra é 3, 2, ó. Então é errado. Isso, eu diria que é uma questão fácil. Eu, Rafael, professor de Química, olhando para quem estudou comigo esse ano, aprende a fazer uma reação de combustão, uma reação de neutralização ácido-base e sabe o método kamikaze, que é fazer esse cruzadinho aqui e acabou. Essa foi uma questão mais fácil. Rafael, mas eu não precisava fazer as de oxirredução nas de baixo? Não, não era necessário. Essas aqui de baixo, ó, essas aqui, elas eram de oxirredução. São reações mais técnicas para ajustar, os números são maiores e demora mais tempo. Não era necessário. Então, estequiometria estava aqui, mas não era uma questão de estequiométrica, era só o balanceamento. Tudo certo? Vou mais uma. Olhem para essa. Essa questão ela te engana, porque o título que eu botei é Propriedades da tabela. Só que começa com uma molécula orgânica. Rafael, uma molécula orgânica, Rafael. Essa é uma questão que eu preciso que vocês se atentem bastante. Por quê? Ele diz, sobre os elementos carbono, enxofre, nitrogênio e oxigênio presentes, assinale qual é correto. Veja, cada afirmação vai falar uma coisa diferente, tá? Letra A, o elemento enxofre está localizado na tabela no grupo 16. Verdade. No segundo período? Falso. Ele está no terceiro? É só tu olhar a tabela. O íon negativo do oxigênio tem carga -2. Sim, verdade. E apresenta 8 prótons e 10 elétrons. E aí, verdade ou mentira? Tu tem que olhar na tabela onde ele está. Ele é o 8 e é o 16, certo? Então, ele vai ter, nesse caso, o quê? Tantas cargas positivas, né? Ele vai ter aqui, ó, 8 prótons, 8 elétrons e 8 nêutrons. Se ele é o O e ele é -2, o que isso significa? Que ele mantém né, os 8 prótons, os 8 nêutrons, mas ele ganhou 2 elétrons, então ele tem 10 elétrons. Aí tu vai dizer, bom, parece que está tudo certo. Parece que é essa. Vou ler a próxima. O elemento nitrogênio tem essa configuração eletrônica, vejam, ele cobrou distribuição eletrônica dentro de uma alternativa, não é uma questão toda de distribuição eletrônica. E ela é falsa, se eu não me engano, porque ele vai acabar no 3p4. Ela é falsa. O ânion oxigênio tem carga -2, se ele é ânion, ele é menos, ele não é mais, falsa também. O elemento oxigênio e o enxofre estão no mesmo período, falso. Então, a resposta é letra B. Opa,
Coloquei errado aqui. Peraí, peraí. Tá? Depois eu altero ali. Esse é um tipo de questão que era para ser fácil. É propriedades da tabela e tabela periódica, tá? Não acho difícil. Acho que é importante vocês observarem esse tipo de questão. Rafael, dentro das 10, essa é uma questão possível? Eu acho que sim, turma. O que vocês acham? Sim ou não? Tabela, distribuição, balanceamento, isso tudo são questões ok. Olhem para essa aqui, polímeros, tá? Essa é uma questão que... Muito obrigado, responderam lá. Isso. Não sei quem é a pessoa, mas bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Essa é uma questão técnica, essa aqui. Ela é técnica, tá? O que isso significa? É domínio... Ah, é a Fê. Oi, tá. É que tá mais English ali, aí, né? Enfim. Certo, Fê. Essa é uma questão bem específica, muito específica. Como que eu faria essa questão? Com aquilo que eu sei. Rafael, aqui ele deu só nomes específicos. Todos nomes específicos. Sim. Isso é uma poliamida. O Dacron. Futuros médicos, vocês usarão o Dacron. Ele é um poliéster não aromático, ele é bioabsorvível no organismo. Quando vocês abrirem pessoas, vocês vão dar ponto na pessoa. Aqueles pontos internos, vocês vão dar com o Dacron, que é um polímero, que é um poliéster não aromático. Ele vai ser absorvido. Quando tu arranca o siso, dá um ponto lá dentro, os pontinhos lá de dentro não tira o fio mais. Poliestireno é o nome técnico específico do isopor, né? Isopor, poliestireno, tá? Esse aqui já é o isopor, é a marca registrada, isopor. Só que o isopor, ele tem um aromático. Ele tem um aromático com 2 carbonos com dupla ligado no aromático. É técnico. Kevlar, esse é o colete à prova de bala. Se ele impede que a bala atravesse, quer dizer que ele tem muitos aromáticos. E o Teflon é aquele da panela. Se nada gruda no Teflon, é porque o Teflon tem flúor. É o tetrafluoretileno. Esse cara é o primeiro lá em cima, turminha. O 5, tu deveria chegar sabendo que Teflon tem flúor, que é o elemento mais eletronegativo. Se ele já se ligou a alguém, quer dizer que ele não quer se ligar mais ninguém. Então nada gruda no Teflon. Sabendo que o Teflon tem flúor, tu risca B, tu risca C e tu risca E. Sora, então eu não precisava saber todos. Não. Só que agora, para te ter uma distinção, esse aqui empatou, e aí eu só vou me diferenciar em 2. Então, esse aqui é o 2, esse aqui é o 1. Eu não preciso saber o nylon, eu não preciso saber o Dacron, o Teflon eu já sabia que tinha flúor, e agora eu vou ter que olhar coisas específicas, né? Coisas específicas. C6H5 é a forma condensada de dizer benzeno, turma. Então, esse cara aqui é o isopor, esse cara aqui é o poliestireno. E o Kevlar, ó, benzeno e benzeno. Então, se tu chegasse nessa prova da Unicino sabendo que Kevlar tem muitos aromáticos, a origem dele tem que ter benzenos. E isso daria a resposta da questão. Letra A. Nível de dificuldade. O que vocês diriam para mim? Essa é uma, na minha opinião, específica ao extremo. Gurias do colégio. Vocês entendem quando eu falo de polímeros no colégio, porque o Enem gosta de polímeros e as provas das universidades particulares, eles também gostam, porque é uma diferenciação entre vocês, tá? Então, eu acho uma questão muito difícil. Estamos indo para o final, já são 15 para 5, muito rápido, certo?
passa muito rápido. E eu tô falando que nem um condenado aqui sem parar, mas espero que vocês estejam gostando. Isso, muito específica, deixou... Isso mesmo, Laura, concordo perfeitamente com o teu relato. Uma pena, mas que bom que já caiu, então vamos torcer que não apareça, né, Vitória? Polímeros pode vir e quando vem é embaçado. Essa aqui, turma, eu gostaria de conduzir essa questão de uma forma muito honesta e objetiva, tá? A primeira coisa que eu diria nessa aqui é ver se a forma molecular está certa. Vê se tem C13. Tipo assim, isso eu sei fazer, Rafael. Eu sei contar carbono. Beleza, conta lá. Cada benzeno tem 6, então são 12. Então aqui é o 13 e esse é o 14. Então essa aqui está falsa. Essa está falsa. Não é. Só que se ele repete 2 vezes a mesma massa, quer dizer que a massa é essa aqui. A massa da tabela desse cara é 228. Tu não tem que te preocupar. Isso vale 1 mol. Já a letra B, ela é falsa também por quê? Porque a massa de uma única molécula não é o valor em gramas. A massa de 1 mol de moléculas vale 228, que significa que há 6 vezes 10 na 23 moléculas juntas e que juntas pesarão as 228. Então não é uma, não, são 6 vezes 10 na 23. Então a 2 está falsa também. A terceira é a correta. Por quê? Como que a gente faria ela? Só nossos números são horríveis. Concordo, concordo. Como que a gente faria? Se eu sei que 228 é a massa do resveratrol, ele sabe que esse é o padrão, tá? Ele deu 5 gramas do resveratrol. Então, resveratrol em cima, resveratrol embaixo. É assim que eu faço as regras de 3. E ele disse, qual a massa do carbono é 3,62? Eu não sei, então vamos conferir se é. Então, se é resveratrol lá em cima, é carbono aqui. O que eu tenho que usar aqui, Rafael? A massa de carbono contida nessa fórmula. São 14 carbonos, né, Rafael? São. Então, é 12 vezes 14. Eu não lembro quanto é que é 12 vezes 14. Deixa eu fazer aqui, se vocês me permitem. Sei lá, eu. Vamos ver aqui. Se alguém souber, grita aí. 168. Então, a massa de carbono dentro de 228 é de 168. Como eu tenho só 5 gramas de resveratrol, será que vai dar 3,68? E a resposta é sim, dá 3,68. Então, aqui é uma questão de cálculo químico. Não há uma reação, não tem que fazer balanceamento, não tem que fazer nada. Eu tenho que fazer uma regra de 3. O que isso representa? O domínio básico de cálculo químico, saber entender o que ele está dizendo. Olha de baixo, 1 mol de resveratrol contém aquilo de átomos de oxigênio? Contém 1 mol de átomos de oxigênio? Não, porque eu tenho 3 oxigênios por molécula. Então, contém 3 vezes 6 vezes 10 na 23. Por isso que a D está errada. E na última, eu teria que fazer a mesma coisa que na letra C. Eu teria que fazer para hidrogênio. Então, eu teria que botar aqui 228 de resveratrol, 5 gramas de resveratrol, só que do outro lado é hidrogênio. Quantos hidrogênios são? Eu teria que contar aqui. Sim, teria que contar todos. Não sei quantos são. São 4, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é 12 gramas. E aí, X. Isso não vai dar 60, né, pessoal? Não vai dar 60, tá? Agora, olhem para essa aqui. Prometo que estamos indo para o final, mas eu fiz uma seleção bem técnica aqui, tá? Essa questão, muita gente já me mandou, tá? Assim, o porquê que é a resposta tal, entendeu? Por que é? Aí, eu vou explicar, tá? Eu vou explicar para vocês, tá? O detalhe é que nessa situação, tá? Nessa situação, a gente tem que cuidar, tá? Por quê? É muito específico. Foi muito, muito sacana, muito sacana. Tabela periódica, tá? Letra A. O elemento carbono apresenta 2 elétrons na camada. Não, são 4. Carbono tem 4. Tá, beleza. Essa era fácil.
Letra B. O elemento de menor raio da família do flúor é o hidrogênio. Não faz sentido, o hidrogênio não está lá no flúor. Beleza. O elemento nitrogênio tem maior potencial de ionização que o oxigênio. Bom, potencial de ionização é a energia de ionização. Ela cresce para cá na tabela periódica, tá? Maior energia de ionização, para cá. E o oxigênio está assim. Ó, o O está mais na direita. Então, é falsa. Beleza. Então não pode ser maior a do nitrogênio, o do O está lá, porque tu aprende assim, tá? D, o elemento carbono tem um raio menor do que o oxigênio. O raio cresce para baixo e para a esquerda. Eu sei que vocês sabem disso. O raio cresce para cá. Só que o carbono está aqui. Então ele diz, o carbono tem menor raio do que o O. Não, é falso. O carbono tem um raio maior. Falso. E o nitrogênio forma um cátion. Falsa também. O nitrogênio forma um ânion. Nesse caso, todas são falsas, Rafael. Se você chegasse nessa análise, vocês estariam perfeitamente corretos. Mas existe um caso muito específico que a Unicinos botou, que faz com que a letra C seja correta. Rafael, então eu aprendi errado, que a energia de ionização cresce para cima e para a direita? Não, tu não aprendeu errado. O flúor tem uma energia de ionização maior do que a do oxigênio? Tem. Mas o nitrogênio é um caso especial que foge à regra. Infelizmente, existe um motivo lá na distribuição dos subníveis S e P. Existe, é verdade. O do nitrogênio está totalmente preenchido, para quem sabe o que eu estou falando, esse é o do nitrogênio, e o do oxigênio, ele já passou um a mais. Tipo assim, o P é um P4, né? Ele acaba no 2P4. Se ele acaba no 2P4, o que significa? Ele tem 1, 2, 3, 4. Então, o que significa? É muito mais difícil arrancar elétrons do nitrogênio, porque ele está muito mais estável do que esse elétron desemparelhado do oxigênio. E aí a prova da Unicinos foi lá e cobrou um detalhe do detalhe nessa questão. A maior parte dos alunos do vestibular desse ano erraram, porque o nitrogênio é o contrário. Eles cobraram um detalhe muito específico. Não tem muito que a gente possa fazer. Outro professor falou, outro foi o azarado do ano, pois eles cobraram um detalhe. Porque tu aprende que o potencial de ionização cresce para cima e para a direita. Se tu for olhar a tabela, tu vai dizer que essa afirmação é falsa. Tá? Então é isso. É isso aqui. Fechou? Ó, se eu não me engano agora, aqui veio questão de estequiometria. Tá? Só que eu não vou fazer a questão, eu quero só falar rapidinho sobre ela. Olha só, a primeira, como que eu falei de forma rápida? Ele diz percentual sobre isso aqui, ó. Ele está afirmando que 82 pororã é de carbono e 17 nos quebradas de nitrogênio. Como que a gente faz? Uma regra de 3. O C2H5 tem a massa 29. 29, tá? Isso é 100%. A massa de carbono é 24. Isso é X. Beleza. Se der lá, vai dar os 92 e pouco. Beleza. Tu vai fazer a mesma coisa para o hidrogênio. E isso vai ser uma verdade. É só fazer uma regra de 3. Na segunda, tu tem uma reação. Ela não está balanceada. Tá? Ela não está balanceada. Então, quer dizer que 5 mols de átomos de ferro não formarão aqui, moléculas de óleo necessárias para reagir com 5 átomos de ferro, é 5 mols. Ele está te dizendo que ele tem o quê? O número igual de mols. Tu tem que ver, será que o balanceamento do número de mols é o mesmo? Tu tem que balancear. Esse 2 vem para cá e esse 3 vem para cá divididos por 2. Depois que tu balanceou, tu vê. Podemos afirmar que o número de moléculas de oxigênio necessário para reagir com 5 mols de ferro é 5? Não, não é, porque o número de mols não é igual. Mas, se tu não balancear, vai ser verdade. Então, aqui seria 1 e 1, mas está errado. Então, essa era balanceamento. Ela é falsa. E na última, de novo, ela não está balanceada, tu precisa fazer uma regra de 3 e tu vai ver que ela está certa. Então, essa é uma questão demorada,
com 3 coisas estequiométricas, uma em cada afirmação. São 3 questões em uma. É isso que eu queria mostrar para vocês. A prova da Unicinos traz questões densas, demoradas, trabalhosas e, às vezes, com um grau de detalhamento muito específico. Então, lá no início da minha fala, eu disse, se tu acertar 5, não quer dizer que tu foi mal. Honestamente falando, eu conheço, já tive muitos estudantes no grupo de química que acertaram 5 em química e passaram, tá? Acertaram, às vezes, até 4, dependendo da situação. Lá, demoraram para ser chamados, mas entraram. Então, essa é um tipo de situação que exige mais de vocês, mas que, tendo uma boa base, tu vai conseguir trocar soco, como eu diria. Tu vai tomar um pau, tu vai cansar na prova, tu vai tentar fazer, tu vai riscar um monte essa prova, tu vai encher de coisa escrita e tu vai te posicionar, tá? Mas é isso aí. Aqui no final, eu traria alguns resuminhos. Para quem não conhece, tira uma foto. Um fluxograma de forças, tá? Eu não sei, não me surpreenderia química orgânica falando de forças intermoleculares, pontes de hidrogênio, Van der Waals, né, de polo induzido. Isso é importante, por isso que eu resolvi deixar aqui. Um detalhe, uma observação. Vão sempre com a mente aberta, tá? Deixa eu parar aqui, ó. Vão sempre com a mente aberta. O que que eu quero dizer com isso? Sabendo que a prova de química é difícil, sabendo que é muito difícil tu ter 8, 9 acertos. Ah, mas eu sou muito bom em química. Tudo bem, pode acontecer, mas a prova é difícil. Vocês todos aqui têm uma boa base, vocês querem ser médicos, né? Eu estou acostumado com estudantes assim, vocês me seguem nas redes, você sabe que muita gente estuda comigo, e que bom que eles vão aprovando, mas o detalhe é, cheguem lá com a mente tranquila, dá o teu melhor nessa prova, tenta lembrar que algumas vão ser bem técnicas mesmo, bola para frente, tipo assim, eu não sei esse detalhe, bola para frente, eles optaram em fazer isso propositalmente para em 10 questões ter uma variação entre 4 a 9 acertos, 4 a 8 acertos, vocês vão ficar dentro de 4 a 8 acertos na maioria das situações, tá? Não acho que vai sair muito disso. Um vai sair fora da curva e vai dar 9. Mas isso é o honesto, né? Vocês terem esse desempenho de 4 a 8 é bem tranquilo, porque vocês têm uma boa base, tá? Então eu queria desejar aqui para vocês, já fechando quase uma hora, uma boa prova, tá? Eu acho que a minha mensagem aqui seria isso. Deixa eu ver ali a pergunta, muito boa. Quanto tempo tu acha que fazemos a prova de química? Olha, eu acho que, por exemplo, aquela de polímeros ali, se vocês não tivessem a mínima ideia, porque eu sei que eu falo desses detalhes, tá? Com os meus alunos, mas se não soubesse fazer, pula e azar, chuta, entendeu? Porque vocês têm que dar prioridades a coisas que vocês conseguem fazer. E vocês viram, né, que são 10 questões que no final são quase 30. Honestamente falando, são 10 questões que, dependendo, vão ser 30, porque se são 3 afirmações em média em cada questão, tu vai ter que fazer, né, 3 assuntos por questão. E é isso que é chegar preparado, é saber que a prova, na maioria das questões, terá trabalho em cada questão. Tu vai ficar ali muito tempo, né? Então, não sabe, pula. Faz, essa aqui de balanceamento eu vou fazer, porque eu sei balancear. Faz as que tu sabe e o resto espera, tá? Então, essa seria a minha recomendação. E aqui fica o meu desejo de um bom desempenho, né? Para mim, eu sempre digo, para quem me conhece, sabe, Vitória, Fernanda, tem a Victória também aqui, uma galera, a Sofia, enfim, todos os meus alunos aqui que eu estou enxergando, tem 3 Vitórias aqui do grupo já, né? A Vicky, a Vivi. Eu sempre digo, a melhor coisa que o professor pode ter é tu não precisar mais de mim. É tu dizer assim, ó, segue a tua vida, vai ser feliz, e valeu pela ajuda, entendeu? Eu espero que vocês atinjam os objetivos de vocês, que vocês tenham um bom desempenho nessa prova. A gente já passou pela Enem, a gente já passou pela URGS, já foi PUC, já foi a UX. Essa é o fechamento. Depois tem a de Santa Catarina, depois tem a de Santa Maria, lá em janeiro, para aquele que vai fazer, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, pela confirmação do número. Eu achei que fosse 15, chegamos a 18, tá? Então, prazer aí, obrigado por quem veio, e para quem é meu aluno, beijo, tamo junto, boa prova.
E qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Dúvidas me mandem. Beijo. Tchau, obrigado. Obrigado. Melhoras pra mim, né? Tô mal.